Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Esta parte está contida na instrução dos Espíritos, que são mensagens dos nossos irmãos espirituais. Foi trazida por um espírito protetor em Bordeaux em 1862. E peço que vocês leiam esta mensagem do irmão espiritual. E eu vou me atentar à primeira frase que o nosso irmão nos traz. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Todos nós sabemos que a fé é uma força que nasce a partir do conhecimento que nós temos, de algo que nos leva a refletir, a questionar, até que as nossas dúvidas sejam sanadas. A partir do momento que as nossas dúvidas se encerram, a gente alcança o entendimento sobre aquilo, a comprovação da sua importância e passa a viver aquilo que a gente conhece. Então nasce essa força chamada fé. A gente crê, sem dúvidas, em algo que a gente acredita, que a gente conhece muito bem e não tem dúvida nenhuma. E essa força inabalável da fé, segundo o nosso irmão espiritual, para que ela exista, a fé não pode ser estacionada, ela tem que estar ativa. O que significa isso? Que a nossa fé tem que estar em constante movimento. Para a nossa fé estar em constante movimento, o que é preciso? Primeiro, é preciso que a nossa busca por conhecimento, por esclarecimento e o estudo constante sejam algo frequente, constante na nossa vida. Por quê? Porque assim nós vamos desenvolvendo, aprimorando o nosso entendimento. Se nós formos observar, quando nós iniciamos um aprendizado na escola sobre determinado assunto, ele acontece inicialmente de forma superficial. Quanto mais nós estudamos sobre aquele assunto, mais nós nos aprofundamos nele, mais nós interiorizamos estes conhecimentos, mais isso faz parte de nós, mais isso penetra dentro da nossa mente. E mais conhecendo, mais nós vamos conseguir entender aquilo sobre aquele conhecimento. Da mesma forma, são os conhecimentos evangélicos e espirituais. O Livro dos Espíritos, por exemplo, é uma leitura que quanto mais a gente faz, mais aumenta o nosso entendimento sobre cada uma das questões que a gente lê. Quando nós iniciamos de uma forma bem básica, ou com muita dificuldade geralmente, a gente tem uma ideia. E quando nós vamos estudando essas questões, ou esta questão que nos traz alguma dúvida, nós vamos ampliando o nosso entendimento e desenvolvendo cada vez mais essa ideia. Então nós vamos aprimorando aquilo que a gente tinha cada vez mais que a gente estuda. As lições de Jesus, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente estuda sobre elas, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai mudando as visões que a gente tinha inicialmente, inclusive, aprimorando, elevando o nosso entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai vendo que a dimensão dos ensinamentos do Mestre são muito maiores do que a gente via inicialmente. Então, a gente vai vendo que elas cabem em muito mais coisas, situações e lugares. E é assim que a gente se desenvolve. Depois disso, é preciso que a gente trabalhe sempre as nossas reflexões. Por quê? Porque é preciso questionar, é preciso interrogar, é preciso eliminar qualquer dúvida. E dentro das reflexões nós seremos inevitavelmente levados para dentro de nós mesmos, para o autoconhecimento, para o conhecimento de si próprio. E apenas mergulhando no nosso autoconhecimento é possível alcançar os sentimentos que nós possuímos, a nossa real condição espiritual. Esses sentimentos nocivos que nós possuímos e que estão atrasando a nossa felicidade, que estão trazendo dificuldades para as nossas vidas, que estão trazendo desequilíbrio aos nossos corações. Então, quando nós nos aprofundamos e encontramos os nossos defeitos,
Quando nós encontramos os sentimentos que nos prejudicam, quando nós reconhecemos os nossos vícios, quando nós reconhecemos os maus pensamentos, os maus comportamentos que nós temos, a partir daí nós temos a condição de começar a transformar o nosso espírito. Pois como nós tratamos uma doença que não apresenta sintomas, que nós não conhecemos os sintomas? Então, a partir do momento que nós conhecemos os sintomas, nós vamos usar o medicamento apropriado para tratar aqueles sintomas daquela doença. Nós descobrimos qual é a doença e vamos tratar aquela doença. Quando nós nos negamos a fazer esse mergulho interior, ou quando nós protelamos muito para fazer esse mergulho interior e buscar em nós aquilo que precisa ser transformado, aquilo que é prejudicial, aquilo que nos atrasa, aquilo que atrasa a nossa felicidade, nós vamos atrasando o nosso desenvolvimento como espíritos. Mas quando nós mergulhamos e reconhecemos os nossos sentimentos que nos prejudicam, os pensamentos que precisam ser mudados, os comportamentos que a gente precisa podar ou extinguir do nosso coração, quando nós entendemos, enxergamos, nós reconhecemos a necessidade e aonde a gente precisa melhorar. E a partir daí a gente começa a agir por melhorar. Por fim, o exercício constante daquilo que a gente acredita e a vivência dos ensinamentos, deste conhecimento, deste esclarecimento que a gente alcançou, é o que fazem com que a nossa fé seja ainda mais firme, mais forte, mais sólida e que as nossas condições elevem ao infinito. Por quê? Porque a partir do momento que a gente alcança o conhecimento e reconhece a necessidade de colocar isso sobre a nossa vida para transformar o nosso espírito, a gente passa a exercitar as lições que nós aprendemos. E exercitando as lições que nós aprendemos, nós vamos transformando sentimentos nocivos em virtudes abençoadas. Quanto mais caridade a gente pratica, menos espaço o egoísmo tem no nosso coração. Quanto mais humildes nós buscamos ser, menos espaço o egoísmo tem no nosso coração. Lembremos que nós passamos milênios alimentando esses defeitos dentro de nós, mantendo comportamentos e posturas de egoísmo, de orgulho, de vaidade e tudo que é ruim. Tudo que afastava, que prejudicava, que machucava outras pessoas, que trazia algum tipo de prejuízo emocional ou físico. Então, foram milênios alimentando essas posturas. Então, apenas através do exercício, no oposto, nós vamos adquirir as virtudes que nos faltam. Nós vamos diminuindo a força desses sentimentos sobre nós, desses pensamentos sobre nós. E assim nós vamos conseguir fazer com que o nosso espírito cresça. Isso só acontece na vivência, com outras pessoas em convivência. Por que existe a necessidade do semelhante? Porque ninguém aprende sozinho. É muito fácil você estar isolado num lugar, sem convívio com as pessoas e ser uma pessoa santa. Porque você nunca vai ter ninguém que te tire da sua zona de conforto, que te desagrade em alguma coisa, que te ofenda, que faça com que você se mova no campo do sentimento. Ao passo que quando você está em convívio com outras criaturas, você vai ser sempre provado e sempre levado a desenvolver os comportamentos de paciência, de tolerância, de reconciliação, de perdão e tudo aquilo que seja necessário. Então, apenas em convívio, na vivência com o semelhante, que nós podemos crescer. Por isso é tão necessário o exercício e a vivência daquilo que a gente crê, daquilo que a gente conheceu, para que isso nos leve ao nosso crescimento pessoal, ao desenvolvimento do nosso espírito. E é algo que, ao mesmo tempo, torna a nossa fé ainda mais forte, ainda mais inabalável, ainda mais sólida, ainda mais estruturada. Porque nós comprovamos que aquilo que a gente aprendeu realmente é fundamental para o nosso bem. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade aqui é a ansiedade, é o imediatismo, né? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem nas nossas vidas. Só que a gente aprende através da fé que isso leva um tempo. E a gente começa a trabalhar hoje pelo futuro, o nome disso é esperança. A gente começa a desenvolver no nosso coração, com uma fé estruturada, esperança.
Elas nascem quase que juntas. Então, a partir daí, com esperança, a gente trabalha hoje para colher amanhã. A gente trabalha hoje pelo futuro. A gente tem uma confiança de que isso que a gente faz hoje, aquilo que a gente abre mão, que a gente sacrifica, o bem que a gente semeia, a caridade sincera que a gente opera, tem um motivo que vai ser refletido lá na frente, lá no futuro. E a gente passa a ter a paciência de esperar chegar esse momento. A gente passa a ter a confiança que vai acontecer, a certeza de que isso vai acontecer, que o que a gente está buscando a gente vai alcançar lá na frente. Então a gente passa a viver os nossos dias com maior tranquilidade. A gente passa a viver os nossos dias com maior serenidade, com mais resignação, com mais perseverança, porque a gente tem esperança no nosso coração. A gente sabe que lá na frente a gente vai encontrar tudo isso, a gente tem a nossa confiança inabalável para seguir os nossos dias, sabendo que não hoje, não agora, talvez não hoje, talvez não agora, mas lá no futuro nós vamos encontrar todas as bênçãos que nós estamos semeando nos dias de hoje. E assim, com fé e com esperança, a caridade começa a se tornar a nossa cartilha de vida, porque ninguém vai ouvir uma ofensa e ficar calado se não acreditar que isso é útil, que isso é válido, que isso é importante, que isso traz algum benefício. E o exercício do amor através da caridade, fazendo bem ao semelhante, se calando diante de uma ofensa, orando por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, afastando o mal do nosso coração e buscando sempre o bem, pagar o mal com o bem em todas as situações. Os comportamentos de caridade só são operados verdadeiramente por quem tem fé, porque senão não é verdadeiro, não é sólido. Em algum momento de decepção ou de grande perturbação, a gente recua e volta a valorizar, a fortalecer de novo o nosso egoísmo ou o nosso orgulho. Não quer dizer que a gente está andando para trás, quer dizer que a gente nunca andou para frente. A gente estava parado numa ilusão. É preciso que a nossa fé seja sólida, que não restem dúvidas do porquê que a gente faz as coisas, para que quando aconteça algo que a gente não esperava, ou algum tipo de situação que nos prejudique, nos ofenda, a gente tenha força dos próprios ensinamentos que nós tivemos até aqui para lidar com estas situações, conscientes das necessidades dessas situações para o nosso crescimento. Então, para que a gente faça caridade de verdade, a gente só consegue isso com fé. E quando a gente tem essa fé forte, isso é natural em nós. A gente passa a viver essa cartilha de vida como a doutrina espírita nos ensina. Fora da caridade, não há salvação. É a caridade que nos leva ao exercício de inúmeros sentimentos. É a caridade que nos leva a experimentar virtudes que a gente não conhecia, que nos leva a ser preenchidos de uma forma que antes a gente não era. Quando a gente faz caridade de forma sincera, o universo, o amor de Deus nos envolve de uma forma tão grandiosa que não existe vazio num coração de amor. Num coração que operou uma atitude de amor sincera, verdadeira. Então não existe vazio no coração daquele que é caridoso. E assim, como o nosso irmão nos orienta, a fé, a esperança e a caridade se tornam uma tríade unida e inabalável que leva o semelhante aonde ele deseja chegar. A força que nos leva, inspiração divina, a seguir sempre em frente, operando tudo aquilo que a gente aprendeu, buscando calar os sentimentos inferiores que trazem infelicidade e viver as virtudes benditas, para que no futuro a gente encontre o crescimento, a gente encontre a alegria constante, a paz constante e a felicidade daqueles que estão caminhando sinceramente ao lado de Jesus. Então, que nós possamos, a partir destes conhecimentos, desse entendimento, desenvolver cada vez a nossa fé através do estudo e da busca constante por esclarecimento. Através das reflexões não pode haver dúvida no nosso coração jamais. Aquele que crê precisa saber por que crê. Eu creio em Deus? Creio. Por que eu creio em Deus? Qual a necessidade de eu aplicar a caridade, de eu aplicar o perdão? Eu tenho que entender, tenho que responder todas as minhas dúvidas, pois enquanto houver dúvida, eu não consigo operar aquilo que eu necessito.
Enquanto houver dúvida, eu não consigo fazer aquilo que eu preciso. Então é fundamental que nós tenhamos a consciência da necessidade de exercitar a nossa fé com conhecimento e ação. Que assim seja.